Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a nos debruçar sobre o problema da indução, que ficou conhecido como o problema da indução. Ele foi formulado pela primeira vez pelo David Hume e ficou muito famoso. Ele é um problema muito sério a respeito da justificação de um tipo de raciocínio que nós conduzimos ou que nós realizamos no nosso cotidiano, que é de extrema importância para a vida prática. E aplicado à ciência, isso é um problema muito sério, porque existe uma certa concepção de ciência que vê a ciência ou enxerga a natureza do método científico como empregando fundamentalmente o princípio da indução, como estando baseado no princípio de indução. E se esse princípio não tem nenhuma justificação racional, então parece que o conhecimento produzido pela ciência não é diferente de outros tipos de conhecimento. Ele não está mais justificado, ele não é mais seguro do que outros tipos de crenças que nós temos por outros tipos de atividade. Então vamos lá. Frequentemente a gente diz que a ciência nos mostra ou nos diz que a Terra gira em torno do Sol, ou que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos, ou que a água é composta por moléculas de H2O e por aí vai. Muitas das nossas crenças sobre o mundo são baseadas no que a ciência nos diz, no que a ciência nos conta. Mas estritamente falando, quem nos diz essas coisas não é a ciência, não é essa entidade abstrata, mas são os cientistas ativos conduzindo pesquisas e etc. Mas os cientistas são pessoas de carne e osso como nós. E por que nós acreditamos nessas pessoas? Por que nós acreditamos nas coisas que eles nos contam? Afinal, eles também têm interesses próprios, eles podem ser enviesados, eles podem contar simplesmente o que é do seu interesse ou da sua vontade e por aí vai. Certamente a gente gostaria de pensar que acreditar nos cientistas é uma coisa boa, que nós estamos justificados a acreditar nos cientistas. Ou seja, que acreditar nos cientistas é mais do que uma fé cega sem fundamento. Mas se a gente for pressionado a explicar exatamente por que a gente acredita nos cientistas dessa maneira, ou por que nós estamos justificados a acreditar nos cientistas, a gente vai ter uma certa dificuldade, muito provavelmente. E, na verdade, nós só estamos justificados a acreditar nos cientistas se eles estão justificados a acreditar nas coisas que eles acreditam, né, que eles nos contam. E seria por isso que as crenças produzidas pela ciência seriam diferentes, ou elas têm mais credencial epistêmica do que crenças em telecinésia, anjos e etc. Como a gente viu no começo do curso, a ideia intuitiva é que os cientistas estão autorizados a acreditar no que eles acreditam porque eles seguem certo método. Ou seja, eles estão justificados em última instância em acreditar nas coisas que eles acreditam e que eles nos contam, porque essas crenças foram produzidas por meio de certo método, de certa metodologia. E é esse método que supostamente faz toda a diferença entre crenças de outras áreas, de crenças religiosas, ou crenças místicas, ou etc., e crenças produzidas pela ciência. E esse método, de maneira importante, está associado muito intimamente à observação e experimentação. Mas como exatamente a observação e experimentação estão relacionadas à produção de teorias? Como que observações e experimentos podem confirmar uma dada teoria científica? Então nesse vídeo nós vamos começar a nos perguntar sobre a natureza desse método científico, se é que ele existe, e nós vamos ver como o problema da indução, que eu mencionei no começo do vídeo, está intimamente conectado a essa questão sobre a natureza do método científico. Mas para compreender melhor essa questão sobre o método científico e o problema da indução, é interessante a gente voltar um pouco e ver um pouco de história. Como vocês devem saber, o período que ficou conhecido como a Revolução Científica, que aconteceu ali por meados do século XVI, século XVII, foi decisivo para o surgimento da ciência moderna, para a ciência como a gente conhece hoje em dia. Nesse período, muitas das crenças que as pessoas tinham, que os intelectuais tinham sobre o mundo foram contestadas e novas ideias surgiram, principalmente com o trabalho do Kepler, Galileu Galilei, Copérnico, Newton, Boyle, William Harvey, todas essas figuras que foram extremamente importantes. Mas do ponto de vista filosófico, assim, o acontecimento mais relevante foi o abandono progressivo do aristotelismo que aconteceu nessa época. Mas aqui por que o abandono do aristotelismo é importante para o método científico, para essa questão sobre a natureza do método científico? No aristotelismo, e aqui eu vou ser bem vago se realmente o Aristóteles tinha essa visão ou não, porque eu não sou especialista e essas questões exegéticas são bastante complexas, o modelo ou paradigma de conhecimento é a matemática e a geometria. Então a ideia é que para obter conhecimento e para esse conhecimento estar justificado, nós precisamos proceder como a matemática e a geometria em particular procedem, a partir de raciocínios dedutivos de certas premissas. Então nessa concepção, o método de justificação do conhecimento da natureza, do mundo,
consistiria justamente na dedução de proposições a partir de certas premissas, que são as conhecidas como os primeiros princípios. Em última instância, para o aristotelismo, todo conhecimento estaria fundamentado ou baseado no conhecimento de essências. Nesse tipo de teoria do conhecimento, parece ter muito pouco espaço para observação e experimentação na justificação e produção do conhecimento, que eram tão importantes para a emergência dessa ciência nova que estava surgindo. E com a rejeição do aristotelismo que ocorreu nesse período, rejeita-se também essa teoria do conhecimento. Então, por esse vácuo, digamos, causado pelo abandono do aristotelismo, é natural que os filósofos comecem a se perguntar sobre um outro tipo de teoria do conhecimento que esteja mais alinhada com as práticas da ciência nascente, que se mostrou tão bem sucedida. E o filósofo mais relevante para nós aqui é o Francis Bacon. O Bacon foi, digamos, o garoto propaganda das ciências modernas naquela época, e ele explicitamente defendeu um método de obter conhecimento em contraste explicitamente ao modelo aristotélico. Mas antes de falar um pouco mais detalhadamente sobre o Bacon, vamos ver com mais cuidado a distinção entre inferências dedutivas e inferências indutivas. Um exemplo de inferência dedutiva é o seguinte: todos os franceses gostam de vinho, Pierre é um francês, logo Pierre gosta de vinho. Como parece claro aqui, essa conclusão se segue necessariamente das premissas. Ou seja, é impossível que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão seja falsa. Então esse é um argumento válido. Ou seja, um argumento válido é justamente aquele em que as premissas implicam necessariamente a conclusão. Ou seja, é impossível que a conclusão seja falsa se as premissas forem verdadeiras. E isso, o fato sobre a validade de um dado argumento, é independente da verdade das premissas que o compõem. Ele é válido em virtude de uma estrutura que ele possui. Então esse argumento em particular sobre o Pierre é válido porque ele exibe ou instancia uma estrutura geral que é válida, que seria: todo x gosta de y, A é um x, logo A gosta de y. Existem certos argumentos que têm cara de argumento dedutivo, que parecem argumentos dedutivos, mas que na verdade são inválidos. Então, por exemplo, todo ser humano é um animal, Floquinho é um animal, logo Floquinho é um ser humano. Esse argumento tem certa aparência de argumento dedutivo, mas parece evidente que a conclusão poderia muito bem ser falsa mesmo com as premissas sendo verdadeiras. Por exemplo, no caso que Floquinho é um cachorro. Ou seja, a verdade da conclusão não está garantida pela verdade das premissas nesse argumento. Então, nesse caso, esse é um argumento que parece um argumento dedutivo e ele é inválido, justamente porque a conclusão não se segue necessariamente das premissas. Então, grosso modo, a lógica dedutiva é o estudo dos argumentos válidos, ou mais precisamente é o estudo das estruturas de argumentos válidos, ou esquemas válidos de argumentos. E a lógica aristotélica é exatamente um tipo de lógica dedutiva. Um exemplo emblemático ou paradigmático de raciocínio dedutivo é a geometria euclidiana. Então, na geometria euclidiana, a partir de um número finito de premissas, que são os axiomas, nós podemos deduzir um sem número de teoremas, de outras proposições sobre formas geométricas. Essa relação entre as premissas e os teoremas é a de dedução. Por outro lado, os raciocínios indutivos são diferentes. Então, por exemplo, 5 ovos dessa cartela de ovos estavam podres. Todos os ovos dessa cartela têm a mesma data de validade. Logo, o 6º ovo dessa cartela vai estar podre. Essa inferência ela é boa, perfeitamente aceitável e muito sensata. Mas é perfeitamente possível que a conclusão, ou seja, que o 6º ovo está podre, seja falsa nesse argumento, apesar dele ser um bom argumento. Então a verdade da conclusão não está garantida pela verdade das premissas. E nós usamos raciocínios indutivos todo momento da nossa vida. Na verdade, eles são indispensáveis para a nossa vida prática. Pense, por exemplo, toda vez que você vai ligar o computador, toda vez que você liga o computador, você o faz porque você acredita que isso é seguro e ele não vai sair voando nem explodir na sua cara. Por que você acredita nisso? Porque você ligou o computador em várias ocasiões e ele nunca explodiu nem saiu voando. Então você conclui, você faz a inferência, o passo indutivo de que essa vez que você liga o computador, ele não vai explodir na sua cara nem sair voando. Mas é claro que é logicamente possível que essa vez em que você faça isso, ele saia voando ou exploda. Na inferência indutiva, nós passamos de premissas a respeito de coisas que observamos, de fenômenos que observamos, para uma conclusão, o passo indutivo, sobre coisas que nós não observamos.
Como a conclusão num argumento indutivo, ou seja, num raciocínio indutivo, não se segue necessariamente das premissas, ele é estritamente falando inválido. Mas ele pode ser um bom argumento, como são esses argumentos que nós vimos agora há pouco, o argumento do computador e o argumento dos ovos. Ou seja, as premissas de um argumento indutivo podem suportar ou apoiar a conclusão, mesmo que elas não sejam suficientes para estabelecer essa conclusão com certeza, como acontece no argumento dedutivo. Mas o que exatamente distingue os bons argumentos inválidos, que são esses argumentos indutivos que nós vimos agora, dos argumentos inválidos ruins, que é aquele exemplo do cachorro que eu dei há pouco? E aqui nós voltamos ao Francis Bacon. Bacon diz ter uma resposta para essa questão. E ao responder essa questão, Bacon pretende propor e sistematizar um novo método de se obter conhecimento baseado na indução, que está em consonância com as práticas dos cientistas da época, da nova ciência empírica que estava surgindo. Então, primeiro tem a parte negativa do projeto do Bacon, que é basicamente a tarefa de identificar certos erros de raciocínio que podem afetar os raciocínios indutivos, que seriam mais ou menos equivalentes às falácias da lógica dedutiva. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque não é tão interessante aqui para os nossos propósitos. Agora vamos ver a parte positiva da proposta do Bacon. Então, Bacon propõe começar com a observação neutra, não enviesada e objetiva de fenômenos particulares. Então, basicamente, a ideia é que a investigação desse novo método começa justamente com a observação dos fenômenos particulares que interessam ao cientista, para o qual ele quer propor uma explicação. E aqui, isso que é importante, é por isso que os experimentos são fundamentais para o Bacon e para a ciência em geral. Se a gente só observar sem nenhum tipo de interferência o que acontece ao nosso redor, o que acontece no mundo natural, sem nenhum tipo de intervenção, a informação que nós vamos conseguir acumular ou coletar vai ser muito limitada. Ao realizar experimentos, nós podemos controlar, em certa medida, as condições de observação e manipular o experimento de maneira a observar alguma coisa que de outro modo nunca poderia ser ou dificilmente seria observada daquela maneira. Ou seja, através do experimento, o cientista consegue criar artificialmente condições que raramente ou nunca aconteceriam no mundo natural sem nenhum tipo de intervenção. E com isso nós podemos coletar dados ou observar coisas que nunca seriam observadas de outro modo. E esses experimentos devem ser, em princípio, reproduzíveis por outros cientistas, de modo que eles possam verificar os resultados por eles mesmos. E Bacon também foi um grande defensor do uso de instrumentos na observação, de aparelhos para registrar a observação sendo conduzida. E o objetivo era precisamente eliminar, até onde possível, o erro humano dos sentidos e tudo mais. E com tudo isso feito, Bacon diz, tem que se registrar todos os dados em tabelas muito elaboradas e a partir disso o cientista ou a cientista vai observar os padrões e o que ocorre em cada um dos fenômenos particulares. Só assim a cientista ou o cientista está autorizado a realizar o passo indutivo para extrair uma conclusão mais geral a partir de tudo que ela observou. Assim, de modo bem grosseiro, esse é o método que o Bacon propôs para se obter conhecimento do mundo natural. Então, de modo geral, o método científico, de acordo com Bacon, repousa em dois pilares, a observação e a indução. A observação, seja com experimentos ou sem experimentos, tem o objetivo de registrar e coletar o maior número possível de dados e informação de maneira livre de preconceitos e vieses para autorizar ou justificar o passo indutivo, que permite ir além dessas observações e concluir algo mais geral a partir delas. Então a gente pode dar um nome para essa concepção a respeito do método científico. A gente pode chamar isso de indutivismo ingênuo. Como a gente vai ver, essa é uma visão bastante ingênua sobre como é de fato o fazer científico e o método científico, se é que existe tal coisa. Mas apesar de ser ingênuo, alguns desenvolvimentos científicos parecem ter acontecido como prescreve o indutivismo ingênuo. Então, por exemplo, Newton chegou ao princípio da gravitação universal, obviamente não observando todos os corpos do mundo, porque isso é impossível. Mas ele observou alguns corpos, ele fez um número finito de observações, viu que o princípio se aplicava a determinados corpos, como o Sol e os planetas, e a partir disso ele concluiu que esse princípio era válido para todos os corpos. E é um caso claro de inferência indutiva. Então, outro exemplo, a aspirina era usada para aliviar a dor de cabeça muito antes dos cientistas saberem exatamente como ela funcionava. Isso era baseado no fato de que foi observado em muitos casos que, ao se tomar aspirina, a dor de cabeça diminuía ou era aliviada.
E em muitos casos isso foi observado, então eles concluíram que em todos os casos a aspirina melhora a dor de cabeça. Mas quando nós estamos realmente justificados ou legitimados a fazer uma inferência indutiva a partir de um conjunto finito de observações? Então, de acordo com o indutivismo ingênuo, que é basicamente o método proposto pelo Bacon, nós podemos realizar o passo indutivo quando um grande número de observações a respeito de X foi feita em uma grande variedade de circunstâncias e X, em todos esses casos, foi observado como tendo a propriedade Y e nenhum desses casos refuta ou contraria a generalização que todo X tem a propriedade Y. Então, nesse caso, nós estamos autorizados a fazer o passo indutivo que todo X tem a propriedade Y. Então, em suma, esse é o princípio da indução. E o princípio da indução é um princípio de raciocínio que nos permite inferir da observação de casos particulares uma generalização que envolve ou engloba esses casos observados e outros. E a ideia é que o método científico está baseado fundamentalmente no princípio da indução. Quando as observações científicas são conduzidas de maneira correta, como o Bacon prescreve, nós estamos justificados a inferir indutivamente uma generalização sobre essas observações. E essa generalização adquire o estatuto de lei científica e ela então pode ser usada em outros raciocínios para se deduzir consequências e fazer previsões a respeito de outros fenômenos futuros. Isso responde à pergunta do começo do vídeo. Por que nós estamos justificados ou autorizados a acreditar no que os cientistas nos contam? Para o indutivismo ingênuo, nós estamos autorizados a acreditar nos cientistas porque eles baseiam suas conclusões, seus raciocínios, no acúmulo de observações não enviesadas e objetivas dos fenômenos particulares e em inferências indutivas a partir dessas observações. Mas isso já sugere um problema muito sério. Como nós sabemos que o princípio da indução é verdadeiro? O que justifica racionalmente o emprego do princípio da indução nesse tipo de raciocínio? Será que existe algum tipo de justificação racional para ele? E é isso que o Hume questiona. Para o Hume não existe nenhuma justificação racional para o princípio da indução. E isso é um tremendo problema para quem acredita que a ciência é mais justificada do que outros tipos de crença e que ela é baseada fundamentalmente no princípio da indução. E isso nós vamos ver no outro vídeo.